terceirão do Objetivo, aqui direto do terceirão Uni 3, gravando para vocês aí uma videoaula sobre pressão hidrostática, empuxo, lei de Pascal, então tudo isso aí que está relacionado junto com a parte de mecânica. Então mecânica é um dos assuntos que mais caem aí no vestibular de vocês. Lá na Unesp, na FUVEST, são os assuntos mais cobrados, mecânica e elétrica. Mas eu ainda não tinha feito nada sobre hidrostática, é um conteúdo que ainda a gente tem muito pouca coisa aí produzida, tá? Então eu vou falar um pouquinho desse conteúdo. Então, ó, primeira coisa, a hidrostática é para entender líquidos, então você vai falar sobre líquidos, tá? Fluidos. Então, ó, densidade, como que eu calculo densidade? Eu tenho que pegar a massa do objeto e dividir pelo volume. Por isso que eu tenho duas unidades diferentes para densidade. Ou eu posso calcular ela em gramas por centímetro cúbico ou quilogramas por metro cúbico. Lembrando que a água ela tem uma densidade de 1 grama por centímetro cúbico ou 1000 quilogramas por metro cúbico, tá? Uma unidade aí que é interessante você saber. Pressão, o que é pressão? Pressão tem a ver com a força, mas tem a ver com a distribuição da força pela área. Então, por exemplo, por que alguém pisar com um sapato de salto alto no seu pé, você sente mais dor? Você sente mais dor porque a área é menor, como a área é menor, a pressão é maior, tá? Então, ó, por que um prego penetra facilmente na madeira? Porque a ponta dele é fina, então se a ponta dele é fina, ele tem menor área, então ele tem uma maior pressão. E como que eu calculo a pressão? Pressão é a força dividido pela área, tá? A unidade oficial de pressão no sistema internacional é Newton por metro quadrado, que a gente representa por Pascal, é a mesma coisa. Pressão atmosférica, que é a pressão do ar a nível normal, a nível do mar. A nível do mar é 1 atm ou 1 vezes 10 a quinta Pascal. A primeira pessoa que mediu a pressão atmosférica com precisão, né, foi Torricelli. O que ele fez? É o chamado experimento de Torricelli. Vou pegar um canetão. No experimento de Torricelli, ele pegou e fez o seguinte. Ele pegou lá um recipiente contendo mercúrio. Nesse recipiente contendo mercúrio, ele virou lá um vidro, tá? Com mercúrio dentro. Nesse vidro com mercúrio dentro, ele percebeu que esse vidro subia até um nível aqui, ele subia até um certo nível. Qual era esse nível lá que esse vidro subia? Ele conseguia subir até 76 centímetros de mercúrio. Por isso que a gente fala aí que a pressão atmosférica, ela também pode ser medida em centímetros de mercúrio, 76 centímetros de mercúrio, que é a pressão atmosférica normal a nível do mar, tá? Pressão hidrostática. A pressão hidrostática é a pressão dentro de um líquido ou dentro de um fluido. Essa pressão dentro do líquido ou dentro do fluido depende diretamente da profundidade que você está no fluido. Por exemplo, já caiu muito falando sobre a questão do mergulhador. Quanto mais você mergulha em um fluido, maior é a pressão. A gente sabe que cada 10 metros que você mergulha no fluido, aumenta 1 atm a pressão. Então, por exemplo, se você está submetido, aqui fora, né? A gente está submetido a uma pressão de 1 atm, se eu mergulho 30 metros, cada 10 metros eu aumento 1 atm. Então, ó, 10 metros, 1 atm, 2, 3. Então, eu aumentei 3 atm. Qual vai ser a pressão total que eu vou ser submetido? 4 atm, correto? Então, ó, cada 10 metros que eu mergulho, se for água, é 1 atm. Se for outro líquido, depende da densidade. Quanto mais denso o líquido, maior é a pressão que eu sou submetido. E essa pressão hidrostática é a densidade vezes a gravidade vezes H. H não é a altura, mas sim a profundidade que você se encontra ali no recipiente, correto? Então, princípio de Pascal. E aí, saiu, tudo bem? Então, o que é o princípio de Pascal, gente? O princípio de Pascal, ele mostra como a pressão ela é transmitida através de um tubo, tá? Então, por exemplo, lá na prensa hidráulica, o que é a prensa hidráulica? É um dispositivo que serve para transmitir forças. Então, por exemplo, eu vou aplicar uma pequena força desse lado, essa força é transmitida do outro lado. Por que essa força é transmitida? Porque um líquido, ele transmite totalmente a pressão que ele é submetido. Então, por exemplo, se aqui eu exerci uma pressão, essa pressão ela vai sendo transmitida pelo líquido e ela é transmitida do outro lado. Então, eu posso dizer que a pressão desse lado é igual à pressão desse outro lado, correto? E qual que é a unidade de pressão? Pressão não é força dividido pela área? Só para relembrar.
Pressão é a força dividida pela área. Como pressão é a força dividida pela área, o que eu vou ter? Pressão 1 igual a pressão 2. Então a pressão desse lado é igual a pressão desse outro lado. Ah, professor, mas mesmo um lado sendo mais grosso que o outro? Sim, mesmo um lado sendo mais grosso que o outro, a pressão ela é igual porque o líquido transmite essa pressão. Então eu vou ter, ó, força 1 por área 1 é igual a força 2 por área 2. Beleza, tá? Então, ó, a pressão aqui é igual a pressão aqui. Então eu consigo retransmitir essa força. Princípio de Arquimedes ou princípio do empuxo. Por que é importante entender empuxo? O empuxo ele vai dizer muito se um fluido ele está afundando ou ele está boiando, tá? Por que isso? O empuxo ele é uma força que sempre é direcionada para cima. Então ele é uma força que o líquido exerce sobre o corpo, tá? Então você já percebeu? Pode falar. Por que o navio que é feito de aço é mais denso da água não afunda? Ótima pergunta. Por que um navio que é mais denso que a água, ele é feito de aço, ele é mais denso que a água, por que mesmo assim ele não afunda, Maria Júlia? Bom, por causa do empuxo. Então o que acontece? Aqui no navio, ele tem uma parte do casco que ele tem ar naquela parte do casco. Então como ele tem ar, ele tem, o peso dele é menor do que o empuxo. Então a força que a água exerce sobre o navio de baixo para cima é maior do que a força do peso do navio. Então por isso que ele consegue flutuar. Então são dois fatores, o formato do casco e o empuxo, tá? Então o empuxo é maior do que o peso, por isso que ele flutua e não afunda, entendeu? Então, ó, densidade do líquido. Então o empuxo ele é igual ao peso do fluido deslocado, não é o peso do objeto. Então, por exemplo, coloquei uma bolinha na água, ela deslocou 20 ml de água. Esse peso dos 20 ml de água que é o empuxo. Então o empuxo é densidade vezes o volume vezes a gravidade, DVG. Tranquilo? Alguma pergunta? Pode perguntar. Então, D é a densidade, V é o volume e G é a gravidade. Então, se o empuxo, como eu falei do navio, né? Se o empuxo for maior que o peso, ele tem mais força para cima. Assim, ele flutua e não afunda. Pode falar. Ali na densidade vezes volume dá para substituir por massa. Dá, perfeito. O que a gente pode fazer? Densidade vezes volume, a gente pode trocar por massa. Sobra massa vezes a gravidade. Ou seja, empuxo é igual ao peso. Mas não é igual ao peso do objeto. É igual ao peso do fluido deslocado. Porque essa densidade que a gente utiliza aqui é a densidade do líquido. Vou até pôr aqui, ó, DL. Não é a densidade do objeto, é a densidade do líquido que ele está sendo inserido lá dentro. Está submerso. Então, por exemplo, ó, por que quando você vai nadar lá no Mar Morto, você flutua? Já ouviu falar? Se a pessoa for nadar lá no Mar Morto, ela flutua? Ninguém sabe. Porque tem muito sal. E o fato de ter muito sal faz com que o Mar Morto, a água dele seja mais densa ou menos densa? Mais densa. Então é mais fácil de flutuar? Sim. Com certeza, é muito mais fácil de flutuar. Tá? Então o empuxo que o Mar Morto exerce, que a água do Mar Morto exerce sobre a pessoa, é maior ou menor que o peso da pessoa? Maior, com certeza. Então, ó, se o empuxo for menor que o peso, acontece o quê? Ele afunda. E se o empuxo for igual ao peso, ele fica em equilíbrio. Então, por exemplo, se eu coloco uma garrafinha cheia de água dentro da água, ela fica nem afundando, nem boiando, ela fica em equilíbrio. Correto? Então é isso. Então terminamos aí. Eu queria agradecer ao terceirão do Empresa.